Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, diferente, agradável, ao ar livre. Muito bom, né? Bom demais. Bom demais. Então, mais uma vez, vamos conversar com Luiz Ares, diretor para a América Latina da Passler. Luiz, que delícia poder conversar presencialmente com você. Pois é. Faz tempo que não falávamos. Tivemos um bate-papo virtual faz uns meses. Poucos meses. Graças a Deus estamos aqui no Brasil, em São Paulo, e estou te encontrando de novo. Puxa, não, muito bom. E, bom, na verdade, já conversei muitas vezes com a Passler. Eu vou colocar aqui no canto da tela, agora não sei se é nesse ou nesse, um atalho para um playlist das conversas com a Passler. A Passler tem playlist no Papo Fácil, de tantas conversas que nós já tivemos. Sim. Bom, mas para a gente começar, a gente tem muito assunto importante para falar hoje, mas eu queria que para a gente desse um início, você fazer uma contextualização do quem é a Passler, brevemente, para a gente poder engatar o nosso tema principal, por favor. Ok. A Passler é uma empresa de monitoramento alemã. Estamos há 25 anos no mercado. A nossa ferramenta PRTG Network Monitor se integra à rede TI, IoT e IoT. E temos distribuição em quase todos os países do mundo. Okay? Nós estamos encarregados aqui de parte da América Latina. E nosso sistema o que faz é monitorar todo o dispositivo e redes. Puxa vida. Bom, eu já tive o prazer de fazer alguns reviews do PRTG, né? E é muito interessante de ver como a ferramenta evolui, mas não só isso, o escopo no qual ela se insere, a utilização dela mudou, assim, não vou dizer de uma maneira radical, mas evoluiu bastante, né? Sem dúvida. O mercado sempre está procurando coisas novas que monitorar. Ou seja, como você sabe, PRTG iniciou monitorando routers, switches. Sim. Okay? Agora ela já monitoreia até máquinas em indústria, hospitais inteligentes, agricultura inteligente, ou seja, já saiu da TI básica para monitorar tudo que é IoT. Porque parece que o mundo descobriu que você precisa acompanhar com proximidade as coisas e o PRTG está aí muito apropriado para vários tipos de medida, né? Exatamente. Não é só monitorar os dispositivos para ver que estejam funcionando e que tenham suficiente recurso para a continuidade operacional e a transmissão de dados, mas também, hoje em dia, nós já podemos pegar dados dentro desse monitoramento que nos vão ajudar a otimizar o nosso negócio. Puxa vida. Bom, e fui positivamente surpreendido recentemente em alguns textos, algumas notícias sobre a Passler, sobre a PRTG, que vocês estão também envolvidos bastante em assuntos ligados à sustentabilidade, ESG. Inclusive há uma pesquisa que traz revelações importantes, né? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que tem algo a compartilhar de bastante valor. Sim, sim. Bom, foi feita uma pesquisa com mais de 1.900 pessoas e esta pesquisa o que trouxe foi a descobrir que muitos sabem da necessidade da sustentabilidade, ok? Mas não todos têm aplicado isto nas suas empresas, ok? Então, hoje em dia, a pressão do público já é um pouquinho maior, eles querem empresas mais sustentáveis, ok? Então, não podemos ignorar que a TI tem um papel muito importante nisso, ok? Então, por exemplo, hoje eu falo para você que muitas empresas estão buscando a forma de economizar, ok, esses recursos que utilizam, por exemplo, procurando dispositivos que sejam mais econômicos na hora de usar eletricidade, em colocar algum projeto sustentável dentro de suas empresas, a tentar descartar menos material que é descartável, verdade? A economizar em isso, a medir eletricidade, medir água, mas não é todo mundo que está fazendo. E isso que vem a fazer PRTG, vem ajudar a criar essa sustentabilidade dentro das empresas. Bom, porque quando a gente fala em energia, que é um dos pilares fundamentais da sustentabilidade, sim, você gastar menos energia é bom para todo mundo. A empresa vai ter menos despesa e o mundo vai queimar menos carbono. Exatamente, é isso aí. Então, o que você faz? Você vem e você otimiza esse uso.
Com uma ferramenta como o PRTG, você pode ver o que você está utilizando de energia e em que lugares você pode economizar mais. Ah, muito bom. Agora, eu sei que existe um dos pilares da pesquisa foi perguntar para as empresas como elas acham ou como elas deveriam fazer para tornar a TI mais sustentável. E a resposta foi interessante, né? Sim, vários falaram de que uma das coisas que queriam era trocar servidores físicos por servidores virtuais, okay? Ter cuidado no descarte desses produtos mais velhos. Sin embargo, temos que focar-nos também, muitos falaram também em utilizar esses recursos de monitoramento para poder diminuir o uso de energia, mas como te falo, não todos estão aplicando esta solução. Mais ou menos. Não, e também migração para a nuvem, contratação de a data center verde, né? Tem essa migração para a nuvem, esse data center, mas ainda tem essa dúvida se é uma prática que é sustentável pela própria TI. Então, tem ainda muitas dúvidas sobre isso. Não, assim, se a gente pensar um pouco juntos aqui, se você, uma das sugestões que os próprios gestores deram era reduzir hardware, que é uma coisa meio esquisita, a não ser que você vá reduzir por hardware mais eficiente, né? Mas nenhuma empresa tem como trocar a sua base instalada de um dia para a noite só para fazer economia, Sim, né? E passar para a nuvem não vai economizar, porque alguém vai ter que absorver todo esse material e colocar em outros servidores. Só vai trocar de endereço. Okay? Mas se são mais efetivos, aí você tem uma economia. Bom, a não ser que o data center para o qual o workload foi migrado tenha usinas solares, eólicas, mas não é o caso. Exatamente. Ainda não existe eu acho isso que nesse ainda nível. não. Eu acho que vai chegar um dia. Tá? Não, com certeza, com certeza. Bom, mas o que me parece que é importante nesse contexto é que o PRTG, além de fazer fazer todas as medições que já vinha fazendo, nesse contexto de economia, consumo, é que ele se insere para ajudar as empresas nesse aspecto, né? Sim, totalmente, porque você pode medir uso de energia, você pode medir uso de água, você pode medir emissões de CO2, emissões de monóxido de carbono, enfim, vários ambientes, pode monitorar ambiente, então optimizar o uso de ar condicionado, enfim, várias coisas que podem ser medidas para reduzir o uso de recursos. Eu não sei se foi no site da Passler que eu vi essa menção, possivelmente foi, mas que é uma grande verdade, né? O que está por trás disso tudo, aquela frase do Peter Drucker, você não controla aquilo que você não pode medir, né? Exatamente. A frase não sei se é bem essa, mas é mais ou menos Só isso. Só pode melhorar o que é medido. Exato. E isso aí é muito importante, verdade? Então, como te falo, com PRTG você pode medir todos esses recursos e otimizar. Sabe que eu tenho muita vontade de aprofundar num outro assunto, que é o assunto relacionado a IoT, uso de nuvem, e eu acho que a gente tem alguém que pode nos ajudar com isso, não é isso? Aqui está a pessoa perfeita para isso, e é nosso amigo David Montoya. Ah, o Davi Montoya, David Montoya, vamos chamá-lo? Vamos chamá-lo. Tá, então daqui a pouco ele está aqui. Ok, tá bom. Continuando agora a nossa conversa, está aqui o Davi Montoya, gerente de desenvolvimento de projetos de IoT. Já conversamos antes também, vou colocar aqui um atalho para a nossa última conversa. Lá no começo do vídeo coloquei do playlist, mas agora da nossa conversa. Davi, muito legal a gente poder se reencontrar ao vivo agora. Ao vivo, um local lindo, no né? jardim aqui, vocês estão vendo aqui um jardim, enfim. E olha, seria muito legal você contar para a gente, né? Já conversei com o Luiz sobre a parte de sustentabilidade, a pesquisa, né? Você na área de IoT, como é que evoluiu a presença, primeiro, como evoluiu a presença do PRTG nesse contexto, que foi quando a gente começou a conversar, né? E aí tem outras coisas importantes sobre como o mercado está vendo isso hoje. Então, o PRTG, como você já sabe, Flávio, ele é uma ferramenta de monitoria que começou com TI. Aí o que aconteceu foi que, na verdade, as tecnologias começaram a evoluir muito em questão de IoT, tecnologias operativas, né, operacionais. E aí foi que o PRTG começou a estender o escopo dele, né, para ter uma maior abrangência, né, e ser capaz de trazer
todas aquelas métricas que os dispositivos de IoT estão fornecendo, né, como parte da transformação digital. Você sabe que transformação digital não é apenas botar dispositivos de IoT, é o que acontece com as informações que são fornecidas por esses dispositivos, né, e como você vai analisar essas informações para trazer uma vantagem para seu negócio. Então, aí que a gente encontrou uma boa forma de participar de toda essa transformação digital através da nossa ferramenta que justamente traz os dados, salva os dados e permite analisar eles de uma forma certinha. É. Não, e muito interessante porque não abriu uma rua, abriu uma avenida, abriu muitas avenidas, porque o mercado precisava disso. Claro. Inclusive, aí eu vou me permitir misturar dois assuntos, que eu sei que você é a pessoa certa para falar disso. Quando a gente fala de monitoração de IoT, você passa a pensar em sistemas descentralizados. Onde é que entra a nuvem nisso e como que vocês conseguem juntar tudo, nuvem e IoT dentro do mesmo pacote? Então, o que acontece? Todos os dispositivos IoT, eles estão mandando dados, né? E esses dados têm que ser salvos em algum lugar, né? Então, normalmente, dependendo da quantidade dos dados, a nuvem é uma das melhores, vamos falar, opções que tem. Porque agora estamos escutando muito do 5G, né? Qual a vantagem do 5G? O 5G vai permitir que esses dispositivos, que podem estar espalhados geograficamente, eles consigam enviar todos os dados para um repositório centralizado, tá? Normalmente, a forma mais simples de fazer isso vai ser se esse repositório centralizado estiver na nuvem, todos os dispositivos estão apontando para a nuvem e enviando os dados, né? A outra vantagem de utilizar a nuvem mais IoT é que na nuvem você tem a possibilidade também de fazer cálculos matemáticos muito avançados, né? Claro. Aí tem a possibilidade de lidar com machine learning, com a inteligência artificial, né? Com vários modelos de aprendizado de máquina que vai dar a possibilidade para a pessoa realmente tirar o valor desses dados que está colhendo. Agora, nesse contexto de nuvem, uma empresa que tem hoje em dia, muito comum a solução de nuvem híbrida, né? Como é que o PRTG se encaixa? Dá para fazer uma monitoração do ambiente híbrido como esse? Que deve ser importante, né? Dá. Então, o que o PRTG faz, ele tem a possibilidade de monitorar tanto a questão de cômputo mesmo, né? Os usos de servidor, os tráfegos que estão passando pela rede, todas essas questões, bem como trazer todas as informações dos dispositivos de IoT e criar limites, criar notificações, todas essas questões. Então, quando você tem uma nuvem híbrida, o que tem é um ambiente bastante diverso, né? Tem complexidade, tem vários tipos de dispositivos que estão interagindo, né, para criar os aplicativos que a pessoa está necessitando. E o que o PRTG faz, ele tem a possibilidade, vamos falar, a gente chama em inglês vendor agnostic, né? Então, como a gente não está ligado com um certo tipo de fornecedor, o que acontece aí é, se você tem sua própria nuvem, seu próprio data center e uma nuvem pública de algum dos maiores fornecedores de cômputo na nuvem no mercado, então o PRTG vai ter a possibilidade de se conectar com todos eles e verificar, né, que eles estejam funcionando da forma certa. Agora, nesse ambiente complexo, com muitos pontos, né, monitoração é extremamente importante, mas possivelmente haverá um número muito grande de pontos de controle. Dá para controlar os falsos positivos ou notificações, que eu acho que esse é um problema. Um texto que vocês compartilharam comigo, os gestores de TI ficam muito chateados ou aborrecidos com excesso de notificação e notificação errada, né? Claro, tudo depende realmente da configuração, né? Todo falso positivo tem um erro de configuração por trás. O que acontece? Se você tiver um comportamento que é inusual, incomum, né? E esse comportamento não atingir, vamos falar, 5 minutos, mas você nunca criou uma regra para você só ser notificado depois de um certo tempo, a cada vez que você tenha alguma coisa acontecendo, você vai ser notificado. Isso pode ser chato, né? Aí o PRTG tem a possibilidade de você criar regras. E essas regras vão permitir para você
criar esses períodos de tempo, né, adequados para o tipo de erro antes de ser notificado por tudo, né? Eu vou fazer uma analogia, me diz se eu estou certo ou se eu estou errado. Claro. Digamos que o meu médico falasse assim para mim, sua pulsação não pode passar de 100 batimentos por minuto, né? Se de repente eu subo numa escada e dá um pico de 101, ele avisa meu médico. Isso foi um falso positivo. Foi. Né? Deveria ser algo, se mantiver a pulsação acima de 100 por 30 segundos ou 1 minuto, aí a analogia é válida. É válida, é isso mesmo que acontece. Aí que notifica, porque aí você está apresentando uma situação que não é a ideal, né? Aí você quer ser notificado mesmo. Não, puxa vida, entendi. E aí para a gente encerrar nossa conversa, porque o assunto é muito vasto, como é que evolui a plataforma do PRTG, agora que você tem toda essa multiplicidade, e eu acho isso encantador, multiplicidade de ambientes de monitoração, inteligência, tem inteligência por trás dos algoritmos, imagino que deva ter a inteligência artificial, enfim, como que é a evolução do PRTG, como é que você vê ele conseguindo ser capaz de abraçar ainda mais esse mercado, a transformação digital das empresas? Então, a gente está evoluindo em várias questões, né? Uma delas é a possibilidade do PRTG virar uma plataforma centralizada para guardar os dados, né? Guardar e exportar para outros aplicativos. Vamos pensar aplicativos estatísticos, né? Para um tipo de, vamos falar, machine learning mais avançado, né? Para big data, esse tipo de coisas. Então, o PRTG, como ele tem a capacidade de se conectar com tantas coisas, ele pode ser aquele repositório central. Aí, a outra questão que é interessante é, falando em alertas, falando em notificações, você prefere ter uma plataforma só, onde você faz todas as notificações, ou múltiplas plataformas, né? Múltiplas plataformas precisa de mais tempo para gerenciar. Aí o PRTG, como ele é muito flexível nas notificações que estão disponíveis, ele pode virar aquela plataforma única de monitoramento e notificação para múltiplos sistemas, entendeu? Puxa vida. Bom, basta a gente ficar uns pares de meses sem conversar, olha como surge novidade, como surge assunto, como surgem novas abordagens. O nosso tempo já foi muito legal poder ter conversado com o Luiz, que está ali nos assistindo nos bastidores, com você, Davi. E eu espero que a gente possa, em não muito tempo, voltar a conversar, trazer as novidades. Pode ser? Pode. Com você e com o Luiz. Falou. Muito obrigado. Paulo. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com a Passler, aqui com o Davi Montoya e o Luiz Ares, esteve conosco no começo. Muito obrigado, fiquem bem, até a nossa próxima conversa. Até lá!